Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós temos informações para passar para todos vocês. O governo de Minas Gerais está expandindo aí o projeto Somar para a gestão compartilhada de escolas. A gente fala compartilhada porque quem fica na instituição de ensino fica somente o diretor de escola e compartilhada, claro, com a Secretaria de Estado de Educação, que entrega essa instituição de ensino a uma organização social, pessoal. Presta atenção nisso. Isso é a privatização do ensino público que foi aí denunciada, vamos dizer assim, reclamada aí pelo Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação, que anda, de todas as formas, divulgando para Minas Gerais esta nova modalidade de privatizar o ensino através dessa transferência de escolas estaduais, de um aparato, de um instrumental, né, de toda a instituição de ensino para uma organização social que cuidará ali da parte pedagógica, por isso está falando aqui compartilhada de escolas, porque vai estar ali, claro, caminhando junto com os programas e projetos da Secretaria de Estado de Educação, sendo observado, e relatórios serão feitos aí nesse sentido. Nós temos aí 3 escolas que começaram esse programa, nesse projeto no estado de Minas Gerais. E aí preciso dizer aqui claramente quem são essas instituições de ensino. Você sabe que a Escola Estadual Francisco Menezes, lá no bairro Ouro Preto, a Escola Maria Andrade de Rezende, o que parece no bairro Seada das Garças, e uma escola também, Sabará, que passa por essa transformação, por esse projeto, né, Somar, e ao que parece, a informação que chega até nós aqui do governo, tá, gente? Porque as informações não são transparentes. Eu estou dizendo isso porque eu tenho como provar que são transparentes? Não, estou dizendo com base em informação do Sindiúti, que também fez uma live recentemente e contou com a participação, né, pessoal, da coordenadora de comunicação, a Marcele Amador, e também do Luiz Fernando, que parece Luiz Fernando, advogado do Sindiúti. Daqui a pouco eu vou dar mais informações sobre isso, porque eles fizeram uma live, essa live no YouTube, comentando sobre o projeto Somar e a precarização do ensino, a precarização da educação da rede estadual de ensino. Acho que vale a pena acompanhar. E esse vídeo aqui hoje, nós vamos mostrar trechos de falas, tanto do secretário de Estado de Educação numa apresentação do IDEB, como também, pessoal, trechos da live da Marcele Amador, que é coordenadora de comunicação do Sindiúti, com o Luiz, né, com o advogado Luiz, que estavam lá, e é professor também, né, da Rede Municipal de Contagem, professor de língua portuguesa, e que atua também no Sindiúti MG. Olha, pessoal, importante informação que o canal de Educação está trazendo para todos vocês. Mas para começar aqui a matéria, eu quero destacar, né, pessoal, uma nota que apareceu no dia 1º de agosto de 2024, Itatiaia, onde vai dizer o seguinte, ó, governo de Minas expande projeto Somar para gestão compartilhada de escolas. Novo edital permite que OSs, que é a organização social de todo o Brasil, elas se credenciem para colaborar com a gestão de escolas estaduais, visando melhorias dos indicadores educacionais e práticas pedagógicas. Eu estou falando em relação a relatórios que saíram, em relação à transparência que foi dito aí no site, né, na live do Sindiúti, porque o governo tem apresentado aí melhoras nessas instituições de ensino. As melhoras são, por exemplo, no tocante à questão da reprovação, uma redução de número de reprovações, e também da participação da comunidade escolar nas instituições. Muito bem. Os dados, eles não são precisos, são dados aqui apresentados pelo próprio governo. A gente precisa de estar colocando aí uma interrogação nessas informações até o momento em que recebermos aqui detalhadamente, né, todo o relatório, todas essas mudanças aqui em relação a essas 3 instituições. Quero deixar claro também que o canal de Educação não está fazendo crítica nenhuma em relação às instituições. Se houve melhora, parabéns para a equipe gestora, para os professores, para os estudantes, para os especialistas, para a comunidade escolar dessas regiões. É o que nós desejamos, é o que nós queremos mesmo, uma melhora na instituição. A questão é saber se foi por meio da organização social que aconteceram aí essas melhoras. Estão indicando aqui como projeto piloto, algo importante, e aí expandindo, o que é pior, pessoal, expandindo isso aí para 80 escolas em
Minas Gerais, sendo muitas delas aqui da capital, pessoal, sendo muitas delas aqui de Belo Horizonte. Então, a gente precisa de destacar, e é um sentimento de preocupação muito grande. A Marcela Amador, lá na live do Sindiúti, comentando sobre a precarização das instituições de ensino. Ela citou, inclusive, o município Betim, que passa por essa situação. Praticamente todas as escolas da rede estadual hoje entregues para organizações sociais, cuidando, portanto, do ensino, e a gente quer saber se houve, de fato, melhoras nessas instituições. Mas, quero destacar aqui também, pessoal, é importante dizer que o canal de educação vai deixar aqui um pequeno resumo, né, da fala do advogado do Sindiúti, da Marcela Amador também, quando o assunto é privatização lá em Betim. Então ela vai dar um destaque muito grande, por exemplo, quanto aos servidores efetivos que foram retirados das instituições de ensino. Isso, no ponto de vista do canal de educação, é uma crítica ferrenha que se faz aqui, porque olha para vocês verem, faz um projeto piloto, mas para que isso aconteça, eles tiram os servidores efetivos da instituição de ensino. Isso eu acho um verdadeiro absurdo. Então é um projeto piloto que tira os servidores efetivos da instituição, contratam trabalhadores recebendo menores salários, é o que vai dizer a live aí do Sindiúti MG. E nessa situação, né, pessoal, como se não bastasse, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, né, pessoal, aí o deslocamento desses trabalhadores efetivos para outras instituições de ensino. Eu considero isso gravíssimo, porque é como se o governo dissesse que realmente não confia, não respeita, né, pessoal, e não cuida do servidor público. Quer dizer, é preciso contratar novos trabalhadores que são regidos aí por uma organização social, e nós não sabemos até onde vai essa pressão quanto à autonomia do professor na instituição de ensino. Esse é preciso destacar, porque aqui na live do secretário de Educação, do secretário Igor, que deu uma live recentemente, que falou lá sobre o resultado do IDEB na rede estadual de ensino, onde ali premiou, né, destacou, fez homenagem às escolas que se destacaram. Parabéns aos gestores escolares, à equipe pedagógica, aos professores, a todo mundo, porque não é o diretor de escola, é toda a instituição de ensino, é toda a comunidade escolar que trabalhou para chegar naquele resultado. E esses gestores recebendo ali as homenagens, em nome, obviamente, da comunidade que o representa. E a gente precisa deixar claro que nessa live do secretário, ele destacou muito a questão da qualidade. Isso é muito importante, porque não pode se deixar passar aquilo que o professor avaliou como um não atingimento de metas ou de competências ou de habilidades por parte dos professores. Veja bem, nós temos aí um dado apresentado pelo secretário, que eu vou apresentar daqui a pouco, porque ele vai falar, nós vamos aqui fazendo as ponderações, as pontuações, mas ele vai destacar aqui que é muito importante também a opinião, a posição, quer dizer, todo o trabalho que o professor tem na sala de aula. E aí, pessoal, eu quero fazer essa chamada porque eu fico me perguntando aqui como que é essa relação, como se estabelece essas relações nas organizações sociais no tocante às pressões para não reprovações, né, pessoal? Porque a gente sabe que a política de reprovação ela é péssima, ela é ruim, a gente sabe, mas também não podemos sair aprovando estudantes sem que ele atinja aí o mínimo de conhecimento, mínimo de competência, né, pessoal, de habilidades consolidadas ao longo do ano. Porque quem está na sala de aula é o professor, não é o diretor de escola. Quem está na sala de aula é o professor, não é o especialista. Quem está na sala é o professor, não é o auxiliar de serviço de educação básica, não é o ATB. Quem está na sala de aula, quem conhece a realidade do aluno, sem dúvida nenhuma, é o professor. Esse sim, com competência, com capacidade de avaliar o estudante, dizer a ele aprovado, não aprovado. E eu quero destacar também, pessoal, que na rede estadual de ensino, a coisa mais impossível que existe é a reprovação. Eu vou destacar aqui, o secretário Igor coloca muito bem em relação aos anos iniciais, porque anos iniciais não existe reprovação, é preciso destacar, e por isso que os dados do IDEB, eles realmente elevaram-se, vamos dizer assim, nos anos iniciais do ensino fundamental. Diferentemente dos anos finais de ensino médio, o próprio secretário vai dizer que se ele criasse ali uma orientação, né, ou uma regulamentação, dizendo que não poderia se reprovar nos anos finais e no ensino médio, por exemplo, ele vai destacar em relação ao ensino médio, que os resultados poderiam ser, com certeza, seriam melhores, colocando Minas Gerais talvez em quarto lugar no que se refere ao ensino médio. Esse detalhe
Eu vou soltar para vocês daqui a pouquinho, porque nós vamos assistir o secretário de Educação comentando sobre essa questão importante que é essa do IDEB, tá? Dos resultados do IDEB, que ao meu ver, o canal de Educação tem uma posição clara quanto a isso, ao meu ver os resultados não foram positivos, mas também não podemos simplesmente olhar para os resultados e falar é simplesmente um 4.0. Não é simples assim. Tem muita situação envolvida, tem muitos fatores, escritores, tem muita situação ali que a gente precisa de destacar. Por exemplo, a questão do fluxo, a questão mesmo que ele coloca, que é da participação dos estudantes, efetivamente, né, do fluxo, né, pessoal? A quantidade de alunos que fizeram essas avaliações. Então, não é só questão da reprovação, mas também tentar, de todas as formas, garantir com que os estudantes façam essas avaliações, façam essas provas, né, importantes que mais tarde vão gerar aí o resultado do IDEB. Então é importante estar destacando. E o secretário vai falar isso, nós vamos assistir daqui a pouquinho. Mas quero destacar, pessoal, que o governo de Minas quer ampliar, ou já vai ampliar, tanto é que já está fazendo o credenciamento de instituições de educação para atuar com o SOMAR, né, pessoal, até o dia 4, ao que parece, até o dia 4 de setembro, nós teremos aí uma expansão do modelo de gestão compartilhada com OS, ou seja, organizações da sociedade civil, após resultados positivos em escola piloto. Mas isso aí é o governo que está falando, tá, pessoal, em relação aos resultados. Aliás, seria muito importante se fossem feitas apresentações mostrando onde que efetivamente houve esta melhora. Eu vi recentemente aí uma nota, e essa nota colocava lá percentuais mínimos. Se você analisasse, era um percentual muito pequeno entre um e outro, sobre esse aumento significativo dos resultados dessas 3 escolas piloto. Eu não vou aqui ficar apontando o dedo para a escola A, B, C, são 3 instituições de ensino que fizeram um trabalho muito sério, a gente vai respeitar, mas eu acho que esses resultados eles precisavam de ser mais transparentes. Até porque a gente percebeu lá alguns pontos importantes, como, por exemplo, houve um crescimento do IDEB, de fato, em algumas instituições de ensino. Instituições que tinham aí resultado de 3,4 no IDEB em 2017, aí se destacaram agora com 4,5. Eu estou falando, por exemplo, da Escola Estadual Francisco Menezes Filho, uma escola muito conhecida na região aqui de Belo Horizonte, bairro Ouro Preto. Então houve realmente uma melhora significativa no tocante a resultado do IDEB. Agora a gente precisa saber essa questão das reprovações e, como eu mesmo disse, como que são essas forças, como que essas forças atuam na instituição de ensino, de maneira que haja aí uma redução no número de reprovações e, consequentemente, um resultado melhor lá na frente do IDEB. Né, pessoal? O próprio secretário colocou. Se ele criasse uma orientação proibindo reprovação, óbvio que os resultados do IDEB seriam diferentes e colocariam, repito, Minas Gerais em 4º lugar, por exemplo, no ensino médio. Isso de fato não aconteceu. Mas eu quero destacar aqui as falas do secretário de Educação e, para isso, eu te convido aqui. Mas atenção, 80 instituições de ensino, pessoal. 80 instituições de 3, nós teremos 80 instituições de ensino que poderão aí, né, receber essas OS, essas organizações da sociedade civil, que vão cuidar de todo o aparato pedagógico da instituição. Embora é preciso deixar claro, tá, pessoal, que o prédio, né, todo o material será entregue, os recursos financeiros para essa organização de sociedade civil que tenha como comprovar projetos relevantes e grande conhecimento na área da educação. Esse credenciamento está acontecendo, se você está ouvindo o vídeo aí, é bom compartilhar essa informação. Por outro lado, o Sindiúte, como eu mesmo disse, nós vamos assistir vídeos aqui daqui a pouquinho sobre esta matéria importantíssima do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Nesse momento, eu quero chamar você e te convidar para assistir esta apresentação do secretário de Educação com comentários aqui do canal de Educação de Minas Gerais. Vamos seguir com o vídeo aqui, pessoal, na tela para você. É importante vocês observarem. Alguém aqui chegou a fazer uma conta simples e observar a seguinte coisa. Pega o 6,3 e coloca ele nos anos finais e no ensino médio. Vocês sabem para quanto que vai o IDEB?
Aqui nos anos finais vai para 5,7. Beleza? E aqui vai para 5,3, se eu não me engano. O que o secretário está falando aqui nesse momento, pessoal? Presta atenção nisso. Olha o destaque que eu dou aqui. Está pedindo para pegar esses dados aqui do 6,3, que é o resultado do IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, e colocar aqui, pessoal, nos anos finais e no ensino médio. Então você colocaria o 92 vezes o 6,3 e colocaria o 87,1 no ensino médio multiplicado por 6,3. Então o que está querendo dizer? Se nós tivéssemos nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio 6,3, é claro que nós teríamos um resultado do IDEB diferente, ou seja, maior. Vamos acompanhar com o vídeo aí. Aqui eu estou falando de... Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Na linguagem popular? Nota do menino. O que ele aprendeu. Aqui eu estou falando do quê? Da aprovação. Certo? Eu evoluo aqui para 5,7. O que fez o meu 6,3 prevalecer? Fluxo. Se eu jogasse isso daqui para 100, para 99, o que ia acontecer aqui? Esse dado tem que ser analisado com muito cuidado, porque não dá para comparar Minas com outros estados ou com outros locais, se a gente tem isso daqui, 99 em tudo. Vocês precisam de fazer a leitura de acordo. Eu ainda estou com muita dificuldade de ficar interpretando, porque eu não tive a taxa de participação ainda. Porque quando a gente for olhar taxa de participação, porque a gente precisa de saber, nessa linha histórica aqui também, que eu até falei com o Kellen, falou assim, o dado é válido, viu, gente? Como amostra. Todos são acima de 80%. Mas quantos estudantes fizeram essa prova para chegar ao IDEB 4? Qual foi a taxa de participação? Eu ainda tenho essa dificuldade que não saiu ainda. Aqui nós avaliamos 80% dos estudantes, aqui nós avaliamos 85%, aqui foi 89%. Olha que coisa boa. Aumentamos a participação e conseguimos manter o rendimento e a aprovação. Então, isso tudo tem que ser analisado muito a fundo, para a gente não pegar simplesmente a nota do IDEB e achar assim, nossa, é só um 4, não é só um 4, isso aqui fala muito. E agora vai alterar. Vão ter outros indicadores que vão compor. Então, a coisa vai ficar mais complexa. Mas nós fechamos uma linha histórica aqui que é importante a gente analisar. E olhar para ela, para que a gente possa conversar com o diretor da nossa escola. Olhar para ela para que a gente possa conversar com a RIP, porque é de suma importância que uma escola tenha a nota do IDEB dela. E me preocupa quando eu pego escolas que não conseguiram nem 80% de estudantes. Eu sei o que é isso. Na minha época eu sei. Tem hora que a gente não pode falar, ainda mais que está ao vivo, né? Tem que tomar cuidado. Mas todo mundo sabe o que representa. Deixa eu só pegar esse tanque de novo, que eu já deixei aqui. Pessoal, o nosso compromisso é com o estudante. O nosso compromisso, quando chega uma avaliação dessa, é que a gente incentive o estudante a participar, para que a gente possa saber o nosso caminhado, o que a gente tem que mudar. Para mim, pouco interessa se essa taxa de aprovação no ensino médio virar 100%. Porque eu tenho um compromisso também com o que o professor está desenvolvendo em sala de aula. Porque quando eu respeito esse 87% aqui de aprovação, eu estou respeitando também que 13% o professor falou comigo assim, 13% não estão com as habilidades e competências consolidadas para avançar. A minha busca, a nossa busca, não é pelo número, mas sim pela aprendizagem. Olha, pessoal, é importante a fala do secretário nesse momento, porque o que ele está querendo dizer é que a qualidade ela tem que ser melhor, né, pessoal? Aferida, tem que ser mais valorizada pelos trabalhadores da educação, professores, especialistas, pelas instituições de ensino, pelos gestores escolares, do que a quantidade. E ele vai continuar dizendo o seguinte,
se tivéssemos aí formas de aumentar, ou melhor, de diminuir, vamos dizer assim, a reprovação, certamente nós teríamos um resultado do IDEB melhor. Só que aí o canal de educação vai fazer um destaque aqui, mas vamos acompanhar a fala do secretário, que é muito importante, pessoal, muito pedagógica. Acompanhem comigo. Essa é a nossa busca. Tá? Então, vocês precisam de analisar esses dados de uma forma mais profunda, para não se tornar apenas um número pequeno aqui. E essa análise desse dado, ela vem recheada de compromisso com a aprendizagem do estudante. É algo que a gente vem buscando desde 2005. É o compromisso dessa rede com a aprendizagem do estudante, para que a gente possa evoluir. Né? Porque eu poderia soltar aqui uma orientação que não tem reprovação no ensino médio. É o que acontece. Eu gostaria de fazer um destaque nesse momento, porque a fala do secretário é importante, muito importante nesse momento aí da sua apresentação, porque ele vai falar o seguinte: eu poderia soltar uma orientação impedindo, por exemplo, a reprovação, a exemplo do que acontece nos anos iniciais do ensino fundamental. Existe reprovação nos anos iniciais da rede estadual, pessoal? Respondam para mim aí nos comentários, você que está assistindo o vídeo nesse momento, responde para mim se existe reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, está dada a resposta, resultado do IDEB dos anos iniciais melhor, mesmo tendo uma queda na época da pandemia, pessoal, em função de diversos fatores. Essa questão do abandono, hoje nós temos um programa importante no Estado, que é o de busca ativa, que efetivamente quer manter o aluno na instituição de ensino. É muito importante a gente cuidar, sim, desse programa. Entretanto, pessoal, os resultados do IDEB na época da pandemia, eles caíram. Vê que depois da pandemia, 2021 que parece, teve uma queda nos resultados. Agora 2023 há uma recuperação, mas sempre destacando que não existe reprovação nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando o secretário fala que poderia soltar uma orientação para, por exemplo, inibir, né, as reprovações, eu quero dizer para vocês que isso já existe, pessoal. Eu acabei de comentar dos anos iniciais, se você pegar a resolução a 49, 48 de 2024, lá temos dispositivos que praticamente permeiam esta informação em relação à reprovação. Então eu poderia fazer agora um destaque, quero que vocês acompanhem comigo, porque é muito importante a gente estar conversando sobre esta fala do secretário de Educação. Por isso, acompanhem comigo, porque eu vou dar destaque neste momento, pessoal, a esta apresentação aqui em PDF. E eu estou aqui, vou puxar aqui para vocês a resolução 49/48, de 25 de janeiro de 2024. Essa resolução ela vai dispor sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica em Minas Gerais, dando outras providências. Inclusive, o canal de educação está fazendo vídeos na plataforma Hotmart sobre esta importante resolução. Vamos lá dar destaque para vocês. Eu quero chamar a sua atenção porque eu tenho algumas observações a fazer aí. Quando o secretário disse que poderia emitir uma orientação, dizendo que poderia, que seria inibir, né, na verdade, a reprovação, diminuir a reprovação no estado de Minas Gerais nos anos iniciais, mas ele está se referindo especialmente ao ensino médio, eu quero chamar a sua atenção no artigo 106 da resolução 49/48, que vai dizer o seguinte: acompanhe comigo na tela para vocês nesse momento. A avaliação do aproveitamento dos estudantes nos componentes curriculares que tem como ênfase os aspectos afetivo, social, cultural, o desenvolvimento do protagonismo do estudante na construção de seu projeto de vida, deve considerar o desenvolvimento de seus projetos, de seus objetivos específicos, e não poderá influir na classificação e promoção dos estudantes. Ou seja, não se pode reprovar, em outras linhas, pessoal, dizendo para vocês, não se pode reprovar nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nesses componentes aqui, pessoal, nesses componentes curriculares. Observem aqui os incisos. Primeiro, em resumo,
não existe reprovação no estado de Minas Gerais em arte, ensino religioso e educação física. Nós estamos falando de quantos componentes, pessoal? 3 componentes curriculares nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Vamos repetir? A arte, ensino religioso, ensino fundamental especificamente tem o ensino religioso, e a educação física que oferece também aí no ensino médio. Então nós temos arte, ensino religioso e educação física, que são ofertas aí, a princípio obrigatórias, vamos dizer que são obrigatórias, nem a princípio, obrigatórias no ensino fundamental anos finais. Mas não se pode reprovar nesses conteúdos. E tem mais. Agora vamos ao ensino médio, pessoal, ou ensino fundamental tempo integral. Todos os componentes das atividades integradoras do EFTI. Tá, pessoal? Que tem como ênfase os aspectos afetivo, social, cultural, desenvolvimento e protagonismo do estudante na construção do seu projeto de vida, deve considerar o desenvolvimento de seus objetivos específicos e não poderá influir na classificação e promoção dos estudantes. O outro item aqui, todos os componentes das atividades integradoras do EFTI, ensino fundamental tempo integral. Os componentes das unidades curriculares do ensino médio tempo integral e ensino médio tempo integral profissional, projeto de vida, não reprova, eletivas, preparação básica para o trabalho, empreendedorismo, itinerário de formação técnico-profissional. No inciso 4, os componentes curriculares do itinerário formativo do ensino médio, à exceção do itinerário formativo técnico, quinto itinerário, quando houver. E no parágrafo único, os componentes curriculares dispostos neste artigo deverão ter notas atribuídas bimestralmente. Considerando o aproveitamento mínimo de 60%, a frequência do estudante deverá ser fidedignamente computada para fins de registro de vida escolar, assim como nos demais componentes da matriz curricular. Esse é o destaque que o canal da Educação dá. E para continuar aqui, você entender melhor a situação, porque o que o secretário fala é o seguinte, eu poderia criar uma orientação para inibir as reprovações, mas o que eu quero mostrar para vocês é que já existe na resolução 49 e 48, né, pessoal, que é uma resolução, uma legislação que proíbe a reprovação em alguns componentes curriculares, é verdade. Acabamos de ler ali para vocês alguns. Agora, olha o que vai dizer em relação à progressão parcial dos estudantes. Para quem não sabe o que é progressão parcial, e quem é da rede estadual sabe bem o que eu estou dizendo, é um procedimento que permite ao estudante avançar, ou seja, passar de ano, em sua trajetória escolar, possibilitando-lhe novas oportunidades de estudo no ano letivo subsequente, naqueles aspectos do componente curricular nos quais necessita ainda consolidar conhecimentos e habilidades básicas. Então, a progressão parcial é prevista do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e no 1º e 2º ano do ensino médio, porque o 3º ano, óbvio, é o ano de finalização, está fechando, o aluno não pode ficar com progressão parcial, porque não tem um 4º ano do ensino médio, que se tivesse, provavelmente teríamos. Mas do 6º ao 9º ano, inclusive na transição, pessoal, do 9º ano para o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, também o aluno pode... Quer resumir? Vamos resumir para vocês? O aluno pode ser reprovado em até 3 componentes curriculares, além de arte, educação física e ensino religioso, que não pode ser reprovado, ele não pode ser reprovado nesses conteúdos curriculares, itinerários, aqueles que eu falei para vocês, e ele ainda pode tomar bomba em 3 matérias que ainda assim ele passa. Então você pega anos finais do ensino fundamental, pessoal, isso é bomba, né? Ensino fundamental, anos finais. Imagina você aí, tem 9 conteúdos, me ajude aí, pessoal, 9 conteúdos, anos finais do ensino fundamental. Aí você tira 3, que é arte, educação física e ensino religioso. Aí você tira mais 3, vão tirar matemática, português e geografia. Ou seja, dos 9, se ele for reprovado em 6, ele ainda passa. Tá, pessoal? Só para deixar claro para vocês. Então, a verdade é que já existe legislação que praticamente impede a reprovação. Essa aqui é a questão. Já existe, pessoal. A resolução está aqui, ó. É claro que o secretário, se ele criar mais uma norma aí, uma resolução, ele tem poder para isso, né? Criar uma resolução aumentando esse quantitativo, ou dizendo simplesmente aí que não pode reprovar, a exemplo do que aconteceu na pandemia, é claro que nós teremos um resultado do IDEB como esse que ele destacou, né? Então, a ponto de chegar a Minas Gerais, por exemplo, a exemplo do que aconteceu nos anos iniciais, se tivéssemos aí um percentual igual
esse de reprovação, ou de aprovação, né, 99 ponto, os números que ele apresenta aí nos anos iniciais no ensino médio, nós teríamos aí 4,6, o que levaria Minas Gerais para o quarto IDEB do estado, aliás, do Brasil. Mas isso é apenas um destaque que eu estou dando para vocês, porque na prática, pessoal, o que eu estou querendo mostrar é que essa normativa ela já existe. Então é importante destacar essa matéria para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui. O secretário colocou muito bem, eu concordo com toda a tese da qualidade fundamental, mas no tocante à reprovação, já existem dispositivos que inibem a reprovação. E ainda assim, nós temos instituições em que as reprovações, elas são muito altas. Muito altas. Então, eu quero destacar aqui as escolas do Projeto Somar, que houve um aumento significativo? Não vou dizer que foi significativo. Nós tivemos aí um aumento, ou melhor, uma diminuição nas reprovações. E isso está sendo usado como uma cortina, vamos dizer assim, para dizer, olha aí que beleza, holofote, tá? Olha que beleza, funcionou as OS nessas instituições. Mas aí entra aquele fator que eu estava destacando, como é que é o nível de pressão, como é que é a questão lá? Até porque os professores efetivos tiveram que sair. Eu não acredito em nenhum programa de governo que utiliza um prédio público, tira todo mundo do prédio público, contrata gente nova para colocar na instituição e vai falar que os resultados foram bons a partir daí. Se for aproveitado o material humano que tem lá, os efetivos e contratados, designados, convocados, do jeito que for, do jeito que você preferir, aí sim eu falo, aí tá funcionando. Tá, pessoal? Mas nós não temos professores efetivos trabalhando nessa rede. São outros profissionais que nós respeitamos, obviamente, que temos maior carinho, maior consideração por eles, porque são colegas de trabalho, né, pessoal? E que, como a Marcélia Amador colocou, e o Luiz Fernando, lá do Sindiúti, vai comentar, com um vencimento muito reduzido em relação ao professor efetivo ou ao professor convocado, contratado na rede estadual de ensino. Presta atenção nisso, porque é o destaque que o canal de educação está dando. Mas vamos continuar com o vídeo, porque eu também não vou pegar uma fala do secretário e vou fazer a crítica, vamos deixar ele falar, porque aqui é bastante democrático e assim tem que ser. Então acompanhe comigo na tela para vocês nesse momento. Nada de compromisso com a aprendizagem do estudante. É algo que a gente vem buscando desde 2005. É o compromisso dessa rede com a aprendizagem do estudante, para que a gente possa evoluir. Porque eu poderia soltar aqui uma orientação que não tem reprovação no ensino médio. O que acontece com isso aqui? 100. Virou 100, quanto que vai a nota? 4,6, a quarta melhor do país. Parabéns. Parabéns o quê? Qual que é a minha busca? É aqui. Aprendizagem. Compromisso que nós temos aqui em Minas, e eu fui enfático com o nosso governador. Quando antes de sair o resultado, nós fizemos uma prévia, conseguimos os números chegando próximo ao que a gente... Acertamos os números. Mas nós, além dessa busca pela aprendizagem, a gente tem que também comemorar quem está conseguindo fazer as duas coisas. Aprovar muito e aprender bastante. Essa fala do secretário aqui, pessoal, ela é muito significativa, porque o que ele vai dizer? Primeiro, ele vai destacar que o mais importante é a aprendizagem do aluno. Parabéns ao secretário de Educação por pensar assim. Achei muito positiva a fala do secretário. E, ao mesmo tempo, ele destaca o seguinte: nós temos que também homenagear, agradecer, parabenizar, reconhecer aquelas instituições de ensino em que há uma redução das reprovações, onde se reduz muito as reprovações, e também aumenta-se aí também o quê? A qualidade na aprendizagem. Essa fala do secretário é fundamental e é por isso que eu fiz um destaque aqui nesse momento. Vamos continuar com o vídeo aí, pessoal. Quando a gente consegue fazer isso, gente, é show de bola. Porque eu tenho certeza
que quando a gente faz essas duas coisas, a gente está garantindo os direitos, os três pontos que nós sempre buscamos, que eu não preciso falar de acesso, permanência e aprendizagem, mas a gente consegue garantir que o estudante esteja dentro da escola aprendendo. E não dá para cobrar de todo mundo igual, porque cada escola é uma realidade. Mas dá para cobrar o compromisso de todo mundo igual. O compromisso eu posso cobrar. Eu posso chegar numa escola e falar, diretor, eu tenho que chegar, tenho que falar, você tem 40 alunos, é porque abandonaram a sua escola. Quem são esses 40? Então, quando, do início do ano, nós desenhamos o reforço escolar e o agrupamento, eu conversando com o Kellen, e eu chamei muita atenção da equipe agora, no meio do ano, um pouquinho antes do resultado, que eu falei assim, o reforço escolar é obrigatório para quem está em progressão parcial. Ah, mas a mãe não vai querer. Ele é obrigatório. Menos justificativo e mais ação. Por que menos justificativo e mais ação? Porque na resolução consta, até o meio do ano, o reforço escolar, ou a progressão parcial tem que ser sanada. Nós ainda temos 3.400 reforços escolares que não foram, progressões que não foram resolvidas. Já deve ter caído. Eu tive que dar o grito. Reforço escolar está na legislação, tá, pessoal? 49, 48. Por mais que tenha sido tá na resolução do outro ano, que deixou o estudante em progressão, porque o estudante não evoluiu, nós entregamos para essa rede um professor para dar um reforço escolar e resolver aquele caso que a gente tem antigo, de que assim, eu não vou fazer, que não fui eu que deixei ele em progressão. Isso não acontece? Do que eu estava falando de resolver a progressão até o meio do ano? Porque se esse aluno passou do meio do ano em progressão, ele vai ter mais 6 meses estudando, não vão ser somente 22 conteúdos, ele vai ter ainda os conteúdos do outro ano, e a possibilidade dele ser reprovado é altíssima. E a minha taxa de aprovação não vai aumentar. É por isso que a gente está falando isso. E aí é por isso que a segunda leva do reforço escolar, ela é para estudante com a possibilidade de ser reprovado. É do reforço, né? Então é onde nós desenhamos o quê? Vamos primeiro resolver a progressão parcial dos estudantes do ano passado. Resolvemos todos. A partir do meio do ano, nós vamos pegar os estudantes que estão abaixo da média no primeiro e no segundo bimestre e vamos fazer o que com eles, gente? Reforço. Agrupamento temporário, pessoal. Reforço e agrupamento temporário. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque essa fala do secretário é fundamental. Inclusive está amparada, pessoal, na chamada resolução 49 e 48. Tá? Reforço escolar, pessoal, está na resolução. Presta atenção nisso aí, porque se você pegar a resolução, ela vai falar lá, pessoal, no seu artigo 104, sobre o reforço escolar. A escola deverá garantir no ano escolar vigente condições diferenciadas para a promoção do desenvolvimento dos estudantes, sobretudo aos que apresentam baixos índices de aproveitamento escolar e dificuldades de aprendizagem na habilidade e competências do componente curricular previsto no currículo referente de Minas Gerais dos anos anteriores ou do ano em curso. As estratégias de intervenção pedagógica supõem uma contribuição com ideias, medidas e ações de atendimento diferenciado para garantir a efetiva aprendizagem dos estudantes no ano letivo em curso e podem ser ofertadas na forma de 1. Recomposição das aprendizagens, demanda a oferta de atividades para a consolidação das competências e habilidades que não foram desenvolvidas e consolidadas ao longo do período pandêmico e que comprometem o processo de aprendizagem dos estudantes. 2. Reforço escolar em língua portuguesa e matemática destinado aos estudantes que apresentam reprovação no ano anterior, aprovação com progressão parcial em língua portuguesa e matemática, índices de aproveitamento escolar inferior a 65% nas avaliações diagnósticas e trimestrais na rede, dificuldades de aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental em razão de comprometimento nos processos de alfabetização e letramento, desempenho escolar inferior a 60% em 3 ou mais componentes curriculares nos 2 primeiros bimestres do ano em curso, o agrupamento temporário, frequência escolar inferior a 75% nos 2 primeiros bimestres do ano em curso. E aí, pessoal,
Tem outros aqui. Vamos terminar com a G, a letra G. Aprovação com 60 pontos em 3 ou mais componentes curriculares no ano anterior, no caso dos anos iniciais do ensino fundamental. Presta atenção, eu vou voltar no vídeo aqui, e aí eu quero chamar um destaque aqui para o secretário de Educação, que é o seguinte: secretário, tem realmente reforço escolar, mas existe uma dificuldade muito grande em contratar professor. Nós temos aí as designações, as convocações, nós temos agora o processo eleitoral, estou gravando o vídeo hoje, é 31/8/2024, são 16 horas e 22 minutos, nós estamos com dificuldade para contratar professor. A Secretaria emitiu até recentemente um documento, né, um link, um formulário, onde a gente colocaria ali os editais, quantos editais a gente está tentando contratar. Reforço escolar entre turnos, não tem professor. Tá, pessoal? Tem escola que conseguiu, tem escola que não conseguiu. Coloca nos comentários aí pra gente saber. Tô falando, por exemplo, da nossa escola. Nós não conseguimos professores lá para, por exemplo, matemática. Imagina o professor ficar ali 50 minutos um dia, no outro dia mais 50 minutos, ninguém quer. Além do vencimento não ser vantajoso. Outro aspecto importante é que o pessoal do concurso 07 2017, que venceu e que não fez a inscrição, uma segunda inscrição, valendo-se ali da classificação, né, do seu tempo de serviço, esse pessoal está sem pegar vaga na rede estadual. A resolução agora só permite ao professor conseguir contratar, ser contratado, se tiver inscrição. E tem gente aí com escolas colocando editais e não está conseguindo professor. Eu estou falando porque às vezes o candidato lá não inscrito, ele não consegue, mesmo sabendo que o governo de Minas fez ali a chamada inscrição extemporânea. Mas ainda assim, mesmo na inscrição extemporânea, muitos candidatos não conseguiram fazer a sua inscrição, inclusive aqueles do edital 07 2017. Presta atenção nisso, secretário, porque se não facilitar, fica difícil de trabalhar. A escola deveria ter todas as ferramentas, o instrumental, para poder contratar servidores, né, da própria instituição, que pode, mas que não é vantajoso, né, porque gera a questão do acúmulo de cargo, tem aquela confusão de assumir uma outra escola no turno da tarde, que a maioria tem 2 cargos, o senhor sabe disso. Mas as escolas estão tendo dificuldades, não só para manter os alunos no reforço escolar, que o senhor falou que é obrigatório, emitiu uma nota também dizendo que é obrigatório, isso é importante, porque precisa. Onde é que está essa nota? Ah, está na resolução que você acabou de ler. Não, eu quero uma nota dizendo que é obrigatório o pai enviar o aluno ao reforço escolar. Aí manda para o conselho tutelar, manda para as autoridades, ok, se não fizer esse tipo de encaminhamento. Porque o pai também tem o direito de não querer. Mas é o que coloca aqui o secretário, é obrigatório, mas nós estamos com essa dificuldade. Então, secretário, tá dada a palavra aí, tá dito aí essa informação importante. Vamos continuar com o vídeo e acompanhem comigo na tela para vocês nesse momento. Precisamos de atuar como rede. Tem que existir. E não adianta, e aí eu peguei os dados, e uma coisa que eu chamei a atenção de Kellen, que eu falei assim, quantos? 36 mil no reforço. Tinha alguns meninos que não estavam frequentando. Todos esses meninos, cadê o Conselho Tutelar, Ministério Público, todo mundo junto, para garantir que esse menino possa estudar? Porque tem muita justificativa para ele não estudar. E tem pouca para ele estudar. E eu quero pouca para ele poder estudar. E aí, quando eu fui olhar a população, tinha assim, dos indicados, 60% estavam enturmados. E um tantão não indicado. Quem são esses não indicados? Será que nós estamos gastando energia no local certo? Porque se a secretaria indicou que eu tenho que enturmar 10 mil, quando vai para a rede em turma 40, tem 30 mil que não foram indicados. É comprovado que esses aí precisam realmente de reforço? Ou é só para ficar na escola, aumentar o tempo de estudo? A gente precisa entender também aonde que a gente está gastando a nossa força, porque senão você vai gastar energia aonde não precisa. Mas estão lá é muito bom, estar lá é muito bom. A gente não vai questionar quem está além, mas nós vamos ter que cuidar mais de quem era indicado. Porque quem era indicado é quem está com a situação para poder correr atrás. Isso aí, secretário, talvez seja um pouco, vamos dizer assim, contraditório, né? Não sei se seria a palavra certa de ser contraditório, né?
Porque o que acontece? Nós precisamos entender, né, o que está acontecendo. Se nós temos 30 mil não indicados participando do reforço escolar, como o próprio secretário disse, não há problema, mas às vezes está gastando energia, né, e perdendo o foco para aqueles que realmente precisam. Entretanto, o secretário dizia o seguinte: mesmo não sendo indicado, ainda assim, acho que um reforço escolar é um projeto, é um programa, é importante. Então, esses 30 mil, válido também. Então, a gente tem que entender se está tendo aí uma fala no sentido de economizar recursos, né, para também não ficar gastando recursos com contratações de servidores, né, para esses 30 mil alunos que não foram indicados, mas tem muito aluno que não foi indicado e que precisa do reforço escolar. Então, talvez essa questão aí. Vamos seguir com o vídeo aqui, pessoal. Não adianta. É só a gente bem próximo cuidando. É chamando a equipe de inspeção, a equipe da coordenação pedagógica, o PRA, todo mundo com um objetivo só: garantir. Nós já temos tudo desenhado. Que dia que nós tivemos no Estado um conselho de classe já desenhado? Alguém lembra? Pronto. Alguém lembra que dia que nós tivemos um plano de aula pronto? Material para poder aplicar em sala de aula? Focar aonde gastar energia é necessário. E para isso é necessário estar alinhado. Porque às vezes o professor está dando uma aula lá que é muito importante a aula que ele está dando. O secretário agora vai falar, vai dar um exemplo aqui da fotossíntese, do iceberg, enfim. E às vezes é focar exatamente no, vamos dizer, no conteúdo, naquilo que será cobrado. Pessoal, o que vai cair na prova efetivamente, né? Não que não seja importante, né, o professor ministrar outros conteúdos. O conhecimento, ele é amplo, ele é uma janela aberta, ele é uma porta aberta, né? Toda informação é importante, é conhecimento, mas também a gente tem que focar naquilo que de fato será cobrado lá na frente, para que os resultados venham. Também não discordo da fala do secretário, não. Entretanto, pessoal, eu quero destacar aqui um ponto importantíssimo, na minha opinião, que é a questão da autonomia da instituição de ensino. Secretário, precisa entender que os supervisores pedagógicos, eles não estão tendo tempo, secretário, não estão tendo tempo, vou até parar o vídeo aqui. Eles não estão tendo tempo, secretário, de pensar a escola. É quase impossível hoje você sentar com a equipe pedagógica, abrir o projeto político-pedagógico e discutir, porque ou tem uma demanda da JIT, que é importante, da FDG, ou você tem uma demanda do PRA, né, reconstrução das aprendizagens, ou você tem um reforço escolar, ou você tem uma avaliação trimestral, ou você tem uma avaliação intermediária, ou você tem uma avaliação agora, essa das aprendizagens aí do governo federal, das adolescências, que tem que fazer leitura na sala de aula. E quem está fazendo isso é o professor. Então a gente está parando, secretário, gastando as nossas energias, e muito tempo está sendo gasto, eu acho, aí é minha opinião do canal de educação, em questões desnecessárias. Sabe? Eu gosto muito daquilo. Vamos trabalhar o mapa, vamos trabalhar o plano de aula, que é diferente, né? Como disseram aí. Vamos trabalhar o plano de aula, mas está tendo muita interferência, muita intervenção. Quando o secretário fala, por exemplo, da questão do conselho de classe, que está pronto, dos formulários de preenchimento de módulo, por exemplo, está pronto, não é? Que isso tem na nossa SRE. Eu quero deixar claro para vocês que nós estamos com muita tarefa. Muita tarefa. E aí o professor, quer dizer, a equipe pedagógica, ela não tem tempo de pensar a escola. E aí vem também, aí chegam os problemas os encontros com reunião de pais, porque a gente sabe que um dos destaques do projeto Somar da Escola Piloto, que apresentou lá os dados, foi o aumento de 25%, 27% para 35% participação de pais. Que, aliás, quer saber minha opinião? Isso para mim não é resultado positivo, não, tá? Seria positivo se fosse aumentasse mais de 50%, 60%, 70% de participação. Eu não achei isso positivo, mas apresenta como dado importante. Quer dizer, todo mundo sabe que é importante a família participar da escola. Mas hoje a escola também, ela recebe pai. Aí tá preenchendo uma planilha lá do governo, tem que parar para atender pai. Tem que atender o problema do bullying. Tem que atender o problema da violência escolar. Ah, mas tem projetos...
Tem, mas a escola está viva. Ela está acontecendo, não dá para parar. Eu não posso fechar a porta da supervisão e resolver os problemas da Secretaria de Educação, porque na secretaria tem muita equipe, muita gente demandando atividades e serviços para a escola. E se não tiver um time em relação a isso aí, pessoal, nós não estamos conseguindo mais, sinceramente, pensar escola. Eu tenho dito isso. Eu, como gestor escolar, eu falo, tá difícil pensar escola, secretário. Tá difícil pensar escola hoje. Nós não temos mais autonomia. O tempo todo tem uma demanda da secretaria para a gente poder resolver. Viramos, aí eu quero lembrar aqui, uma pessoa que talvez o senhor conheça bem, que é Giovana Passos. A Giovana Passos, ela que é presidente da AME, ela falou um dia desse numa audiência pública que os inspetores viraram planilheiros. Continua, secretário. Continuam planilheiros, professores também o tempo todo por conta de leitura em sala de aula. Um eventual na escola para os anos iniciais de ensino fundamental. Por que não pode ter eventual no turno da tarde? Por que não pode ter eventual em cada turno de funcionamento? Nós lidamos com a falta do professor, com licença de tratamento de saúde, com a ausência de servidores o tempo todo. Então a questão que eu peço aqui, que eu chamo a atenção de Vossa Excelência, é que nós precisamos de mais profissionais na instituição de ensino. Por que a escola, por exemplo, não tem um vice-diretor por turno? Por que ela não pode ter um vice-diretor por turno independente da quantidade de alunos, da quantidade de turmas? Secretário, se tem, e o senhor fez uma coisa boa, aí eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que reconhecer, o senhor fez algo notável na rede estadual, que foi o aumento dos especialistas. Isso a gente precisa reconhecer. No tocante à taxação, a pagamento dos servidores, essa questão dos QIs, sabe? Essa eficiência que o senhor trouxe, porque o senhor conhece o chão da escola. Mas a questão, e eu estou querendo dizer para todos vocês, é que seria muito importante se nós tivéssemos um vice-diretor por turno. Isso é muito importante e independente do número de alunos, independente do número de turmas. Eu acho que a gente poderia dividir melhor, ou aumentar o quantitativo de especialistas, secretário. Tá aí a dica que o canal de educação tá dando, porque quem tá no chão da escola hoje sabe o que está acontecendo. Nós não temos mais autonomia. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez seja muito forte, mas eu vou dizer. Privatizaram o pedagógico da instituição de ensino. Privatizaram o pedagógico da instituição de ensino. Então é algo importante que eu destaco para você. Se você está participando do vídeo nesse momento, está assistindo, comenta aí, pessoal, se você concorda ou não com o que estou dizendo aqui. Coloca caso aí, o que está acontecendo. Se o senhor consegue pensar escola hoje, você que está assistindo o vídeo aí, diretor, vice-diretor, especialista em educação, você consegue pensar e desenvolver um projeto para a sua escola? Mesmo com todas essas demandas da Secretaria de Educação? Toda hora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, publicação. Gente, complicado. Então, é algo que eu gostaria de destacar aqui. Mas vamos continuar com o vídeo aqui pro secretário. Tá acabando a fala do secretário, daqui a pouco vai para as homenagens, mas nós vamos pular pro vídeo da Marcélia Amador, porque nós temos também que saber o que o sindicato vai dizer em relação a essas OS nessas instituições. São 80 escolas que vão passar agora pelo projeto Somar e com profissionais efetivos que serão empurrados para outras instituições de ensino. Do que o professor está lecionando e o que o estudante está absorvendo. Só quero, antes de entrar na parte boa aqui, que eu acho importante, e a gente escutar também um pouquinho os nossos colegas, nós estamos fazendo alguns avanços importantes aqui em Minas. Para mim, hoje, iria ser lançado o projeto... Vocês ficam muito cheios de nhenhen para lançar as coisas, eu gosto de lançar logo. Mas nós contratamos uma plataforma, vamos lá, por etapas. Vou falar alguns passos, mas eu não vou falar o passo solto. Vou contar o histórico para todo mundo poder entender. Com essa apresentação. Quer vender as nossas escolas. Isso mesmo, você não ouviu errado. Zema está avançando com o projeto Somar,
que na prática significa privatização da educação. Zema quer transformar a educação no seu balcão de negócios, como se a educação fosse mercadoria. Educação é um direito sagrado e previsto na Constituição. Não podemos permitir que comprometam o futuro dos nossos alunos e alunas com esse modelo de gestão fracassado de OS na rede pública de ensino. O momento exige união de toda a sociedade para enfrentarmos juntos e juntas mais um ataque do governo Zema às escolas estaduais, à educação pública em Minas Gerais. Participe da campanha em defesa da educação em Minas Gerais. Zema, a minha escola não está à venda. Essa experiência tem o que a gente sofre lá em Betim, né? Betim fez isso. Lá eles firmaram um contrato de gestão no município com uma organização social, a IDDS, e essa IDDS é responsável por fazer tudo lá dentro daquela escola. Da contratação de trabalhadores, que antes eram contratados diretamente pelo município, a gente já viu essa organização social fazendo compra de computadores, o que antes era feito pelo município, através de licitação, passou a ser feito por essa organização social, e diversas outras questões. Um detalhe que é muito importante que a gente trate aqui, eu não sei se você vai me perguntar a respeito disso, é a gente entender qual que é a lógica que está por trás disso. Porque há uma narrativa, ou há um pseudo-narrativa, um pseudo-discurso de que é muito no que o Zema, o governador, o governo de Minas se baseia, que é o seguinte: nós vamos fazer isso para aprimorar ou qualificar a escola pública. Sim. Então, esse projeto Somar, ou esse projeto, essa perspectiva de privatização, ela vem implementada por um discurso que a precede de melhoria na qualidade de ensino. Mas vamos pensar aqui, então. A escola pública continua sendo aquela mesma escola. Tudo que está lá dentro continua sendo tudo que estava antes, né? E continua sendo público. As carteiras, imobiliário, todo mundo. Os profissionais que eram efetivos, até então, são convidados a se organizarem para ir para outras escolas. Daqui a pouco eu toco até numa outra situação que pode acontecer, porque se o Estado privatiza todas as escolas, entrega tudo para o Projeto Somar, há, inclusive, a possibilidade de que aquela escola seja entregue de porteira fechada, né? Com tudo lá dentro, inclusive com as pessoas. Porque é permeado de incertezas, né? Exatamente. Então, a gente tem 3 escolas que esse projeto teve a implementação inicialmente. Os trabalhadores efetivos que estavam lá puderam ir para outras escolas com a mudança de lotação. Sim. Mas se a rede toda é privatizada, como é o caso de Betim, nós temos a possibilidade iminente de ter os trabalhadores efetivos lá dentro com outros contratados para essa organização social. Ok? Mas aí qual que era o pseudo-discurso e qual que é a narrativa? Eu vou fazer isso para melhorar a educação. Essa é a grande questão. Mas veja, é o aparelho público, com o mobiliário público e com os trabalhadores que eram contratados diretamente pela Folha do Estado, através do processo de designação, convocação, o nome que a gente queira dar, mas com contrato precários, recebendo pela Folha do Estado. Então, nós temos toda a realidade e o que está mudando é apenas que quem vai fazer o processo de contratação, por exemplo, da mão de obra, será essa organização social. Mas aí que está o grande nó da questão. Porque o trabalhador que é contratado pela organização social para trabalhar naquela escola que era pública, que é um aparelho público e que está nas mãos dessa organização social, antes era contratado pelo Estado. Só que era contratado pelo Estado e a gente tem a reivindicação do piso nacional, tem uma referência do piso nacional para a remuneração desses trabalhadores, mas na organização social não vai ter. Então, é o que a gente vê em Betim, por exemplo. Enquanto o salário inicial de um trabalhador efetivo, professor, por exemplo, da rede municipal de Betim, é R$ 3.500, quem trabalha na organização social lá em Betim, na mesma escola, recebe, o professor dos anos iniciais, R$ 2.019. Ou seja, menos. Menos. O professor do ensino fundamental 2 recebe 2.800. Ainda assim, menos do que os 3.526 que ele receberia se ele tivesse contratado diretamente pela folha de pagamento. O agente de serviço escolar, lá em Betim, fazia uma jornada de 30 horas durante a contratação diretamente pela folha da prefeitura, mas quando está na organização social faz uma jornada de 44 horas. Sim.
E é o que vai acontecer no Estado, Sim. né? A gente vai ter os profissionais da limpeza e da merenda que, se contratados diretamente pelo Estado, têm uma jornada de 30 horas. Quando contratados pela organização social, farão uma jornada de Sim. 40 ou 44 horas. Os professores, pedagogos e todos os outros profissionais não terão mais a referência do Piso Nacional da Educação como referência para a sua remuneração. Então, há uma completa desregulamentação. Então, esses profissionais que antes estavam trabalhando diretamente pelo Estado, que se tivesse uma condição melhor de trabalho, um salário melhor, tivesse o piso nacional, as jornadas como as jornadas que têm, e mais apoio, mais suporte, tem condições de fazer um trabalho de qualidade. Sim. Então, não é a questão de vir a organização social que vai fazer isso. A grande mudança é que, com a organização social, haverá mais precarização, menores salários, maiores jornadas de trabalho. Então, o que está em disputa, na verdade, é exatamente... O A que está em verba disputa, pública. não. É a verba pública e vamos pensar, aquilo que a gente aprende nas faculdades, nos cursos, né, na nossa formação. É a danada da tal da mais-valia, né? É o seu valor hora-trabalho. O valor hora-trabalho de quem está na iniciativa pública e o valor hora-trabalho de quem está nessa organização social, né? Que se diz que não tem fins lucrativos. É muito incoerente, né, Luiz, quando você apresenta todo esse argumento, porque a gente pensa assim, o discurso inicial é o que você disse, né? Coloca-se para as pessoas como se fosse um projeto que vai melhorar a educação. E não é a realidade. O que a gente está vendo é a transferência da verba pública e a precarização. Gente, resumindo, a precarização da vida das pessoas. E nessas 3 escolas, a gente quase não sabe informações sobre elas, porque as coisas são muito na incerteza, não existe transparência no processo, e a gente sabe que a vida deles está precarizada. Dos trabalhadores, eles não têm quem os representem, né? E assim, é isso, gente. Precarização. Privatização da educação é igual a precarização da vida das pessoas.